Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer esta linda toalhinha. Esta toalhinha eu trabalhei ela com a linha de polipropileno. A tex do fio é a 370. E ela ficou medindo, eu vou medir aqui junto com vocês, para vocês não terem nenhuma dúvida. Ela ficou medindo 24 centímetros, tá? 24 centímetros de diâmetro. E eu usei a linha de polipropileno, na cor, essa aqui é a verde jade. E a agulha também que eu usei é esta de metal de 1,60 milímetros, tá? E eu precisei aqui de uma tesoura para estar cortando o fio e um isqueiro na hora do arremate aí pra gente estar queimando. Então, meninas, vamos lá pro nosso passo a passo. Eu espero que vocês gostem, tá? Esta toalhinha, ela é muito linda e ela é fácil e rápido de fazer. Mas antes aí de começar o passo a passo, peço aí a vocês, se vocês gostarem, deixa aí o seu joinha, compartilhe. E para você que ainda não é inscrito aí no canal, que está chegando agora, vai embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificação, para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente trazer aqui para o canal. Então, era isso, meninas. Vamos lá para o nosso passo a passo dessa linda toalhinha, que ela é muito fácil, rápido e super econômica aí de estar fazendo. Vou começar aqui pegando a minha linha. E vou aqui fazer uma laçada inicial. E vou aqui fazer uma correntinha. Essa correntinha eu não vou contar com ela, tá, meninas? Eu vou deixar ela. E vamos aqui fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz as 5 correntinhas, então vou voltar aqui, ó, nessa primeira que nós fizemos, que eu não contei com ela. E dentro dela eu vou fechar com ponto baixíssimo. Essa ponta de fio já vou ficar aqui arrematando ela, escondendo por entre os nossos pontos altos. Depois de fazer este círculo, né, vamos subir aqui 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, vou dentro deste círculo e vou fazer aqui mais um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer uma correntinha. E aqui dentro deste círculo, novamente, vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E vou aqui novamente fazer 2 pontos altos. E vou fazer uma correntinha de separação. Dentro do círculo, novamente, mais 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, aqui, meninas, olha, nós temos que ficar com 8 grupos desses de 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Vou trabalhar aqui até completar meus 8 e volto aqui para fechar junto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com meus 8 grupos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer agora uma correntinha e vou vir aqui na terceira correntinha e vou estar aqui fechando com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali naquele intervalinho de uma correntinha. Cheguei aqui no intervalo com ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo de uma correntinha. Pronto, meninas, trabalhei aqui, ó,
3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Vou fazer aqui uma correntinha em separação, vou pular esses 2 pontos altos e novamente vamos trabalhar 3 pontos altos nesse intervalo de uma correntinha. Fiz aqui novamente os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vamos novamente, ó, pulo os 2 pontos altos e no intervalo de uma correntinha, faça novamente 3 pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, é assim, tá, meninas? Para cada intervalo de uma correntinha que nós fizemos, vamos trabalhar 3 pontos altos, separando com uma correntinha. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. E vou caminhar com ponto baixíssimo, até chegar ali nesse espaço, à frente de uma correntinha. Oh, perdão, meninas. Nós não vamos caminhar, tá? É neutra carreira, eu tô confundindo, me perdoa, tá? Eu vou subir, ó, 3 correntinhas, tá bom? Subir aqui as 3 correntinhas. E vou voltar bem aqui, ó, no pezinho onde nós fechamos com ponto baixíssimo. E vamos fazer mais um ponto alto. Então, vamos ficar com 2 pontos altos em cima desse ponto alto. Vou aqui no ponto alto à frente e vou fazer apenas um ponto alto. E nesse último ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Pronto, meninas, olha, fiquei aqui com 5 pontos altos, 2 no primeiro e 2 no último ponto alto. Esse ponto alto do meio é apenas um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, novamente, nos 3 pontos altos, vamos fazer essa mesma repetição. No primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos. No segundo ponto alto, apenas um ponto alto. E nesse último ponto aqui, ó, no terceiro ponto, fazer 2 pontos altos. E vou fazer uma correntinha de separação. Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Em cima desses grupos de 3 pontos altos, vamos ficar com 5, tendo aumento no primeiro e no último ponto alto. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com os nossos grupos de 5 pontos altos já trabalhados. E vou fechar esta nossa carreira aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vou fechar com ponto baixíssimo. Então, esta aqui já é a nossa terceira volta. Vou subir agora 3 correntinhas para iniciar a nossa carreira de número 4. Vou voltar, ó, no mesma correntinha que nós prendemos com ponto baixíssimo, vamos fazer mais um ponto baixo. Um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos. Vou aqui nesse ponto alto à frente e vou fazer apenas um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo ponto, apenas um ponto. E no último ponto, 2 pontos altos. Então, em cima daqueles grupos, tá, de 5 pontos altos, nós vamos ficar com 7 pontos altos, fazendo o aumento no primeiro e no último ponto. Vou aqui fazer uma correntinha de separação, vou aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. E no ponto alto à frente, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto.
Cheguei aqui no último ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Novamente, aqui, ó, naquele grupo de 5 pontos altos, ficamos com 7 pontos altos. Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira, tá bom? Trabalho de vocês aí nesta sequência e já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com a nossa volta de número 4 já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, aqui, ó, em cada grupo desses, nós ficamos com 7 pontos altos. Agora, nessa nossa carreira, tá, de número 5, nós vamos começar a fazer a nossa diminuição. Então, eu vou aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Deixei esse primeiro, né? E vamos subir 3 correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto, no ponto alto à frente. No próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E nesse penúltimo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 5 pontos altos. Deixei aqui o primeiro e deixei o último livre, tá? Sem trabalhar. Agora, aqui, vamos fazer uma correntinha. Vamos nesse intervalo de uma correntinha. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Pronto, eu fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, pulo esse primeiro ponto e a partir do segundo ponto, vamos ir trabalhando ponto alto para cada ponto até chegar ali no penúltimo ponto alto. Cheguei no penúltimo ponto alto, olha. Então, aqui, ó, deixei o primeiro e o último sem trabalhar. Vamos fazer uma correntinha. Vamos ir nesse espaço de uma correntinha e vamos trabalhar os 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e novamente, olha, chegando aqui nesses 7 pontos altos, sempre vamos pular o último ponto alto e deixar aqui o primeiro ponto alto, né? Pular esse primeiro, deixar ele sem trabalhar e o último ponto alto. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui, tá bom? Então, segue nessa sequência por toda a volta. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 5 já finalizada. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui está toda a nossa volta trabalhada. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 6. E vai ser trabalhada dessa forma. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, tá? Aqui para o ponto alto à frente. E vamos subir aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E vou trabalhar no próximo ponto alto e no próximo ponto um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha. Vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos naquele intervalo de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha e vou aqui nesse próximo intervalo de uma correntinha e vamos trabalhar novamente 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular esse primeiro ponto alto e a partir do segundo vamos trabalhar aqui 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Desta forma aqui. Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar toda a nossa volta, tá? Onde nós temos aqui, ó, os intervalos de uma correntinha, vamos trabalhar
grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, trabalho de vocês aí, eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 6, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 7. Eu vou fechar minha carreira aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Essa nossa carreira de número 7, meninas, vai ser bem fácil, tá? Bem rápida de fazer. Vai ser dessa forma, ó. Vou caminhar aqui com o ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Vamos voltar no mesmo ponto e vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui em cima desse ponto alto do meio, nós ficamos com 3 pontos altos. Aqui agora eu vou fazer apenas uma correntinha. Eu vou aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, vamos fazer os 3 pontos altos. Vou soltar aqui o meu fio. Vou fazer agora uma correntinha, né, de separação. Vou no próximo espaço aqui, no intervalo de uma correntinha. E vamos fazer 3 pontos altos. Então, essa nossa carreira, olha, cheguei aqui, ó, no espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Essa nossa carreira, tá, de número 7, vai ser trabalhada desta forma, tá bom? Apenas grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Se caso tiver necessidade de estar aumentando aí as correntinhas, você pode estar aumentando, tá? Pode estar fazendo 2 ou mais, conforme aí for precisar, tá bom? Eu vou aqui novamente, tá? Cheguei aqui, ó, naqueles 3 pontos altos que nós vinha diminuindo, né? Vou nesse do meio, pulo o primeiro, vou no do meio, vou fazer 3 pontos altos em cima dele. Esse grupo aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos que nós vinha diminuindo, olha, tá? Vamos trabalhar 3 no do meio. E nos demais intervalinhos, tá? De uma correntinha, vamos fazer os grupos de 3 pontos altos, tá bom? Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar esta nossa carreira de número 7, apenas fazendo grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Como eu disse pra vocês, vou tornar a repetir, tá bom? Olha, tá vendo onde nós tínhamos a diminuição? Onde nós temos aqui os 3 pontos altos? Vamos trabalhar 3 grupos, 3 pontos altos, tá? Em cima daquele ponto alto do meio, tá bom? Então, trabalho de vocês aí nessa sequência e já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa carreira, tá? De número 7, já trabalhada. Vou fechar ela com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos vir aqui na terceira correntinha e prender com ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira, tá, meninas? Ficaram desta forma aqui, tá? Vocês, um detalhe, ó, vocês não se esquecem, tá? De colocar o ponto alto em cima daquele ponto alto do meio, daqueles 3, olha, onde nós íamos fazendo a diminuição, tá? Não esquece, porque na hora de nós trabalhar agora, a partir agora da carreira de número 8, né? Se esquecer um pontinho, esse ponto aqui, ó, em cima daqueles 3 pontos altos, tá? Não vai dar certo aí, tá bom? Então, vocês prestem bem atenção, tá? Pra não pular esses 3 pontos. Então, tá, meninas? Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 8. E vamos trabalhar a nossa carreira de número 8 nesta sequência. Fechei aqui com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó. Nesse intervalo aqui de uma correntinha. Então, vamos pegar em cima do ponto alto, olha. E vamos ir com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no intervalo de uma correntinha. Aqui nós vamos subir uma correntinha e vou voltar no mesmo intervalo e fazer um ponto baixo. Já vou laçar, tá? O
fio na minha agulha, vou nesse intervalo aqui de uma correntinha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Voltar no mesmo lugar, no mesmo intervalo e fazer mais 3 pontos altos. Vai ficando assim, ó, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Já vou aqui para esse intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Já vou laçar o fio na agulha, vou para esse próximo espaço e repetir o mesmo, tá? Vamos fazer os 3 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Vai ficando desta forma aqui, tá? Já vou aqui pro próximo intervalo, vou prender com ponto baixo e já vou pro próximo intervalo à frente de uma correntinha e repetir, tá? O mesmo ponto que nós vem trabalhando, tá? Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número 8, vamos intercalando, tá? Um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, tá? Pronto, olha, desta forma aqui, tá? Iniciamos com um ponto baixo, né, no espaço de uma correntinha, e no próximo à frente um leque, no próximo um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque, ok? Então, trabalho de vocês aí nessa sequência por toda a volta e já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa carreira de número 8, já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo, olha. Por isso que eu falei pra vocês não esquecer, tá, meninas, de trabalhar aqui, ó, naqueles 3 pontos altos, tá? Naquele ponto alto do meio, o grupo de 3 pontos altos, tá? Pra bater certinho aqui, olha, bateu certinho. Então, já vou aqui naquele ponto baixo e vou prender com ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali no meio do leque, tá? Que nós vamos iniciar já a nossa próxima carreira. Pronto, meninas, olha, cheguei no meio aqui do leque, naquele intervalo de 2 correntinhas. Aqui eu vou subir as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, faça 2 correntinhas e vem novamente no mesmo lugar e faça mais 3 pontos altos, formando aqui o nosso leque de 6 pontos altos. Desta forma. Aqui agora, meninas, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos partir aqui, ó, logo para esse leque e vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui, tá bom? Pronto, olha, eu fiz aquele leque, que é o mesmo que trabalhamos aqui. Agora, vamos fazer novamente 3 correntinhas, vou aqui dentro do leque e vamos repetir o mesmo. Então, meninas, é desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira. Vamos trabalhar apenas leques separados por 3 correntinhas. Se caso de vocês aí precisar estar aumentando as correntinhas, pode estar aumentando, tá? O meu eu fiz 3 porque o meu está dando suficiente aqui, tá? Mas às vezes o ponto de vocês queira ficar aí repuxado, tá? Então, aumenta aqui as correntinhas, tá bom? Trabalha assim, ó. Vamos trabalhar somente os leques e separando aqui com 3 correntinhas. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa carreira toda pronta, já finalizada. Eu vou fechar com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, trabalhamos dessa forma, tá?
Vamos iniciar agora a nossa próxima volta e a nossa última volta, caminhando com ponto baixíssimo até aqui no meio desse leque. Aqui agora nós vamos trabalhar novamente um leque. Vamos subir as 3 correntinhas e vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Fiz esses 2 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas e vou aqui fazer um picô. Vou novamente no mesmo lugar, fazer mais 3 pontos altos. Então, trabalhamos este nosso leque desta forma: 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. Aqui agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó, nessas 3 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, vou aqui novamente fazer um leque. Vamos ir trabalhando, tá? Todos os nossos leques, a única diferença que vamos ter, vamos fazer esse picô, tá? Depois de fazer os 3 pontos altos, faça 3 correntinhas e faça um picô. Depois, trabalha os 3 pontos altos. Desta forma aqui, ó. Vamos novamente fazer as 3 correntinhas e vamos prender com um ponto baixo, 3 correntinhas e novamente repetir o leque, tá bom? Olha, meninas, muito fácil de trabalhar essa nossa última carreira, tá? Trabalhamos o leque com picô, 3 correntinhas, prende com um ponto baixo, 3 correntinhas e trabalha o leque, tá bom? Trabalhe dessa forma por toda a nossa carreira. Eu vou trabalhar a minha aqui, eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com a minha carreira toda finalizada. E eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou pegar aqui por trás. E vou puxar aqui esse fio. E agora, aqui pro lado avesso, eu vou puxar. Vou fazer aqui mais uma correntinha. E vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar para fazer já o arremate, tá? Da nossa carreira. Agora eu vou puxar aqui, ó. Fazer 2 correntinhas por não ficar aqui, tá? Por trás aqui mais firme. Eu vou aqui queimar, tá? Vou primeiro passar por dentro os pontos e vou queimar essa pontinha para não ter nenhum perigo aí de estar soltando. Porque como é o fio de seda, tá, meninas? Ela é muito lisa. Então, a gente tem que, mesmo fazendo, como eu fiz, ó, quando eu fui dar o nó, fiz 2 correntinhas e apertei, né? Agora, com essa ponta aqui, tá? Eu vou passando aqui por entre os pontos, costurando aqui, olha, pegando mesmo com a linha do crochê, né? E vamos escondendo. E depois eu vou queimar, tá? Essa ponta. E assim vocês façam de vocês aí também. Então, aqui, ó, agora eu vou queimar, tá? A minha ponta, eu vou esconder e já eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas, voltei, ó, já queimei aqui, tá? Escondi por trás, tá? Do meu fio, já queimei, né? Pra ficar mais confiante aí, né? No arrematamento aí, na hora de que vai arrematar. E aqui está já a nossa toalhinha já pronta. Ela ficou muito linda, muito fofa, ficou num ótimo tamanho aí, tá? E ela é bem rápida e fácil de fazer, né, meninas?
Então, espero aí que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já vai deixando aí o seu joinha e compartilhando aí os nossos trabalhos, tá, meninas? Para que mais pessoas venham aí conhecer o nosso cantinho e venham aí fazer parte dele, tá bom? Então, era isso, meninas. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir.